Olá, estamos começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo meu parceiro de mesa, João. Antes de iniciar os trabalhos, eu quero convidar vocês para se inscrever no canal da AGES, marcar o sininho para receber as notificações sempre que a gente posta um conteúdo novo. Isso é muito importante para a gente também. Nós também estamos no Instagram, segue a gente lá no @AGESOficial. Lá a gente posta as principais ações da entidade, a gente faz as propagandas dos eventos que a gente está desenvolvendo e a sua inscrição ela é importante para nós. A gente está buscando aí alcançar a meta de 1.000 inscritos, a gente já passou da metade do caminho. Então compartilha com seus amigos, pede o pessoal se inscrever e acompanha a AGS lá no Instagram também. Lembrando, né, toda semana a gente tem episódio novo por aqui, então você vai ter aqui vários conteúdos e esses conteúdos, além do YouTube, eles também são disponibilizados nas plataformas de áudio. É bastante conteúdo de qualidade sendo produzido para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina, né? A Mútua é a Caixa de Assistência dos profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confere lá os benefícios de ser um mutuário. Siga a Mútua também no Instagram, no perfil @mutua.sc. Hoje, para conversar um pouquinho mais sobre a história do sistema Confea, CREA, entre outros assuntos que envolvam, né, o sistema, a gente está recebendo aqui o nosso colega, o engenheiro civil Rogério Novaes, que também é conselheiro da AGES junto ao CREA. Rogério, seja muito bem-vindo. Claro, obrigado Miguel, obrigado João, aos colegas que acompanham aí o podcast aí. Estamos à disposição aí para trocar um pouco de informações, aprender um pouco, passar alguma experiência aí. Tudo bem, Rogério. Eu sempre começo fazendo uma pergunta direta, mas hoje eu vou quebrar um pouquinho esse protocolo, que eu sempre pergunto quem é o nosso convidado, né? E eu vou fazer essa pergunta para você, mas eu antes quero deixar uma observação que eu falei nos bastidores. Eu vim para Joinville em 99 para iniciar a universidade aqui na UDESC e o meu primeiro contato com o Rogério Novaes, não a pessoa, mas o nome Rogério Novaes, foi na tua campanha para candidato a vereador, né? Que era ano 2000, né? Então eu já ouço o nome Rogério Novaes desde o ano 2000, estando em Joinville desde 99. Mas conte para nós quem é o engenheiro Rogério Novaes. Bom, obrigado pela lembrança, João. Isso é muito bacana. Realmente foi um momento importante da minha vida como cidadão, né? Mas eu sou uma pessoa absolutamente comum. Gosto de deixar isso bem claro, né? Venho de uma família classe média, não precisei trabalhar enquanto estudava. Ainda na fase pós-adolescência, fiz um curso técnico na época de edificações. Depois, aos 17 anos, tentei um vestibular para engenharia civil, que era o meu projeto. Passei aos 23, virei engenheiro, então já dá até para o pessoal fazer conta aqui. Isso foi em 76, entrei na escola, saí em 81. E sempre fui, sou e sigo sendo um apaixonado pela engenharia civil. Pela engenharia como um todo, né? Mas pela engenharia civil, porque eu acredito piamente que a engenharia é a que move o mundo, que transforma a qualidade de vida das pessoas e que dá conforto, segurança, prazer para a sociedade evoluir. Nós estamos hoje aqui fazendo esse podcast numa edificação que é fruto de uma engenharia de qualidade. Isso é engenharia e é por isso que eu sou apaixonado, pelas possibilidades de transformar a qualidade de vida das pessoas, a sociedade, através de tecnologias do bem. É isso. E você também conseguiu passar para a família, você tem uma filha engenheira também. Eu tenho duas filhas engenheiras e a minha mulher é engenheira também. Pois é. Eu sou casado com uma engenheira agrônoma, nos conhecemos na universidade, e a minha filha mais velha é engenheira civil, hoje também é arquiteta, e a minha filha mais jovem é engenheira mecânica, só a minha filha do meio que, para quebrar o modelo de engenharia, virou lutadora de MMA, mas só para dar uma diferenciada. Isso, dar uma chacoalhada em família, não ficar tudo igual, mas também, né? Ela não gostava de matemática, deu encontrar uma outra coisa que se alguém pegar aqui no meu pé... Ela é bacharel em Educação Física aqui pela Univille, né? E atleta profissional. Hoje está aposentada nas lutas de alto desempenho, mas lutou pelo mundo inteiro, né? Estados Unidos, Japão, na Europa, aqui na América Latina, em diversos países e tal. Então teve uma carreira muito jovem ainda, tá com 31 anos e tal. Mas essa fugiu um pouquinho, mas os outros 4 membros da família todos são engenheiros. E assim, Rogério, até para também o pessoal conhecer um pouco mais da tua vida, você já é bem envolvido com entidade de classe, né? Você já tem um histórico
grande, já foi presidente do CREA. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória e daí já dentro do sistema, em marcos temporais, depois a gente vai avançar em cada assunto. Perfeito. É que assim, João, a gente sempre tem uma ideia que não é incorreta, evidentemente, mas a gente tem uma ideia que a nossa formação profissional é suficiente para que a sociedade perceba a nossa presença. Ou seja, eu sei fazer, eu tenho competência, então a sociedade vai bater na minha casa me procurando para que eu auxilie. Isso não é verdade. Aliás, isso para muitos acaba sendo frustrante. Você precisa provocar a sociedade para que ela perceba os valores que você pode colocar na vida dessa sociedade. E para isso, um network, uma participação em grupo, um envolvimento tanto na comunidade profissional quanto na sociedade como um todo, torna-se essencial. Por isso, você até lembrou o meu movimento também na política partidária, é sempre uma estratégia de levar para a sociedade o potencial disponível para ela. Ou seja, nós podemos auxiliá-la de uma maneira mais otimizada. Você não precisa construir a tua casa, você pode ter uma casa bem construída, você não precisa construir o teu carro, você pode ter um carro bem construído. Atrás dessa tecnologia está a engenharia, estão os profissionais engenheiras e engenheiros que têm esse potencial, que têm essa capacidade, mas se eles ficarem reclusos no seu escritório, na sua casa, esperando a demanda, vão se frustrar, porque a demanda não chegará até eles. Então, eu saí da escola e fui procurar entidades, fui procurar grupos profissionais, fui procurar a sociedade. Por quê? Porque eu precisava informar a comunidade como um todo da minha existência. Não me bastava ter um cartãozinho de visita, eu precisava fazer a visita. E aí, lógico, né? CAJ, que é a entidade mais antiga de Joinville, depois dentro do CAJ, pelas mãos do nosso infelizmente falecido engenheiro Henrique Kist Neto, nasce a GES. Eu me associei à GES pelas mãos do Henrique Kist Neto, num evento muito legal, que consta até numa das capas de jornal nosso. E hoje sigo representando a GES com muito orgulho, né? Em diversos momentos da vida como um todo, tanto representação técnica quanto social. Sim, essa parte que tu comentou, eu considero ela muito importante hoje, porque a gente precisa, né? E um dos motivos desse projeto é justamente isso também, levar para a sociedade informação a respeito da engenharia, para que a gente tenha um canal também para expor, olha, um ponto de criação de valor, para que as pessoas percebam, né, a importância da engenharia e consigam alcançar o que tu acabou de descrever para a gente, né? A beleza que tem por trás disso, claro, né? E a importância social da engenharia, né? De produzir esses espaços, porque de fato a gente não vive em nenhum lugar que não passou ali por alguma transformação que a engenharia colaborou. E é importante, Miguel, que a gente tenha esse contato, porque as pessoas fazem juízo de valor acerca do que percebem. Sem demérito a ninguém, não quero criticar o advogado, o médico, a dona de casa, o empresário, o operário, não, nada disso. Mas quando as pessoas não têm conhecimento da engenharia, acabam fazendo juízo de valor de coisas que elas não conhecem. Então, é muito comum quem eventualmente está nos ouvindo aqui e não seja engenheiro ou engenheira, ao fazer uma edificação, uma casa, uma ampliação, sempre tem aquele leigo que diz, olha, doutor, isso aqui, nossa, com essa fundação eu faço 5 andares, olha, com isso aqui. Isso não é verdade. A engenharia avaliou, dimensionou, estudou e criou uma solução. Então, ao invés daquela pessoa fazer a sua obra com uma chance de acerto pequena e uma chance de erro grande, ela pode ter o trabalho de um profissional que tem um compromisso com a sociedade. Depois, se a gente entrar um pouquinho no mérito do sistema, eu vou explicar o que é esse compromisso na forma da lei. Eu tenho compromisso com a sociedade, ou seja, o insucesso do meu trabalho vai resultar numa restrição legal da minha atuação. Olha só que coisa interessante, ou seja, o sistema profissional da engenharia, ele é extremamente legalista. As pessoas precisam cumprir princípios, objetivos e resultados, sob pena de não terem a permissão de seguirem na profissão. Tem 2 coisas que você comentou. Uma sobre o networking. Né? Você falou que você foi se apresentar para a sociedade. É uma coisa que a gente busca muito com o café de negócios que a gente faz. Eu sempre comento com o pessoal, o networking é uma construção. Você não vai lá, me apresentei e a partir dali vai tudo começar a surgir. Você tem que ter uma repetição, você tem que criar uma rotina, você tem que participar
Você tem que comparecer num evento, comparece num próximo, conversa com uma pessoa, conversa com outra. E ali você vai montando a tua base de afinidades, de parceiros e tal. E outra questão, agora recente eu dei entrevista para aquele Condomínio e Casa, um programa, onde eu falei sobre a importância do engenheiro. Ele me perguntou assim, o que você acha que é hoje, como é vista a profissão de engenharia civil? E daí foi até o que eu comentei. Quando a gente trabalha com pessoas jurídicas, com grandes empresas, eles entendem a necessidade, que muitas vezes são colegas engenheiros que estão contratando a gente e tal. Eles entendem essa necessidade, a importância da engenharia, nem sempre, mas muitas vezes entendem. Mas principalmente para o leigo, né? Para a pessoa que está contratando CPF, né? A pessoa física que está contratando o engenheiro, ele entende como um papel, né? O engenheiro é a ponte que ele tem para ter o alvará dele na mão, a RT, e cumprir só os requisitos legais. Mas não é bem isso, né? Eu acho que a nossa profissão ela tá aí para melhorar o mundo. A gente vai construir obras pensadas, econômicas, funcionais, vai trazer até lucro para quem está construindo se no futuro pensar em vender, né? Então acho que esses trabalhos que a gente desenvolve na AGS tem muito disso. A gente quer levar para a sociedade esse projeto de podcast, a gente quer levar para a sociedade a importância do engenheiro civil no mercado, né? Todos os projetos que a gente desenvolve é mais ou menos nessa linha. Criar esses elementos para a valorização do profissional. Exato. Né? E Rogério, partindo um pouquinho para o conselho, como você já adiantou aqui, você foi presidente do conselho, você já foi conselheiro diversas vezes pelo CRJ também, você é nosso conselheiro em segundo mandato agora pela AGS. Quais são os desafios? O que a gente vê hoje? Porque a gente separa muito a vida da AGS entre a vida aqui, a AGS Joinville e a AGS dentro do conselho. Mas é um trabalho muito importante que é desenvolvido pela entidade. E tem seus desafios, né? Tem o seu dia a dia lá. Explica para o pessoal um pouquinho mais. Veja, João, posso fazer uma introdução sobre o sistema em si, só para dar um contorno da Câmara. Partindo de 1933. Isso. Então, assim, para que as pessoas compreendam. É claro que no Brasil, a engenharia é uma coisa que data lá da época colonial, né? As escolas de engenharia e tal. Mas só em 1933 é que a nossa e outras profissões foram regulamentadas, ou seja, elas foram colocadas em lei como condição compulsória para a prestação de serviço de engenharia, você ter uma formação como engenheiro ou como engenheira e estar associado ao conselho profissional. Isso porque existe um marco temporal. Na década de 30, no Brasil, nós éramos um país extremamente agrícola. Nossa economia era muito bruta. E, por conta desse modelo, a relação capital-trabalho era muito desequilibrada. E isso limita a evolução do país. Por quê? Porque o empreendedor ele conseguia um resultado mesmo sem cumprir alguns procedimentos. Fazia-se a extração da riqueza natural e a exploração do resultado. E é justamente em 1930, durante o governo provisório do ex-presidente Getúlio Vargas, que houve uma transformação nisso. Getúlio percebeu a necessidade do Brasil olhar para o mundo, e aí já nasce a importância da engenharia como estratégia de nação, né? E ele cria em 30, em novembro, não vou lembrar o dia exato, mas em novembro de 30 ele cria o Ministério do Trabalho. Esse tão falado, alguns defendem, outros não defendem. E com a criação do Ministério do Trabalho, que era um ente de organização dessa relação capital-trabalho, começam a ser publicados decretos-leis, né? Que na época o presidente podia publicar uma lei, então o nome que era dado era decreto-lei. E a partir de 30, então, começamos a regulamentar algumas profissões no Brasil. E chegou em 33, através do decreto 26569, foi regulamentado no Brasil a profissão do engenheiro e do arquiteto. O que essa regulamentação fez? Ela estabeleceu o seguinte: daquele momento em diante, para a realização de serviços de engenharia no Brasil, só seria permitido para profissionais formados em escolas de engenharia no Brasil ou formados em escola no exterior, mas que fosse reconhecido nas escolas brasileiras e que tivesse também registro num sistema que foi criado também nesse mesmo decreto. E ali criou-se a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, a engenharia industrial e a arquitetura e a engenharia de agrimensura. Esse decreto de 33. Esse decreto é um marco importante, ou seja, o país que vinha de uma prática de pouca qualificação no aproveitamento da engenharia passa a ter um novo modelo, tanto que esse decreto cria uma situação que muita gente não já ouviu falar, mas não sabe do que se trata. Também se criou o profissional prático,
que como o Brasil vivia de muitos engenheiros, entre aspas, práticos, ou seja, pessoas que não tinham formação, mas atuavam em construção, atuavam em produção de alimentos, atuavam em produção de riqueza, atuavam dentro de indústrias, com a publicação do decreto, eles perderam o direito legal. Então, esse decreto estabeleceu que essas pessoas, comprovadamente na prática profissional, poderiam seguir atuando até o final da sua vida, mas recebiam uma carteirinha diferente, não era mais de diplomado, era uma carteirinha de autorizada, era um profissional que poderia continuar trabalhando, mas quando chegasse ao final da sua atividade profissional, da sua vida profissional, ele não teria mais, não manteria mais esse status. Não teria o título. Né? Não teria mais o título. Isso em 33. Com esse decreto, nas outras áreas também, existem diversos decretos na década de 30, justamente regulamentando profissões. Mas com esse decreto nós temos um boom do desenvolvimento da engenharia. Por quê? Porque aí os processos, nós deixamos de ser um país apenas de exploração agrícola para ser um país de beneficiamento. Nós começamos a trabalhar indústria, que vem na década de 50 mais forte, a produção de alimento e não mais da exploração pura e simples da produção agrícola. E aí começa a haver uma modificação muito forte. Mas, insisto, não é que a engenharia tenha sido inventada em 33. Nós tínhamos escola, o IAB, que sempre rivalizou muito, depois os arquitetos, a partir de 2015, 2010, deixaram o conselho, já existia o IAB, já existia o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, já existiam as escolas de formação de engenharia, mas todo mundo podia praticar, como aliás existe em alguns países aqui do Cone Sul. Esse foi o pontapé. Aí se criou. Só que o sistema criado em 33, ele era, vou usar uma expressão que era muito comum na minha geração, ele era chapa branca. O presidente do Conselho de Engenharia, do Conselho Federal, era indicado do presidente da República. Os membros do Conselho como um todo, eles eram escolhidos entre os seus pares. Então, tinham algumas coisas que não eram muito legais por uma evolução da categoria. E aí, em 66, nós temos uma reforma desse sistema, trazendo tudo isso para a comunidade profissional, inclusive o presidente do Conselho Federal, o presidente dos Conselhos Estaduais, eles passam a ter um novo formato e são criadas as câmaras especializadas. Porque aí a gente já tinha ganho uma experiência bastante legal nesse período todo, e aí se entendeu assim, os profissionais, eles praticam a sua profissão por uma designação específica, que é um cargo de alta confiança, ou seja, só eu, Rogério Novaes, ou o engenheiro Miguel, ou o engenheiro João, podemos, por exemplo, como engenheiros, construir esse prédio. Mas nós temos que ter limites éticos nesse direito. A gente precisa construir bem construído e a gente precisa também colocar a sociedade que ela não está refém de nós três. Existem outros profissionais também que podem trabalhar. Então, as regras de compromisso são estabelecidas e nesse momento, com a Lei 5.194 de 66, é criado um formato mais severo de fiscalização desse processo. E diz o quê? Olha, não é para leigo saber se o engenheiro ou a engenheira atuou com qualidade, com ética. Ela precisa, em primeiro momento, ser percebida pela comunidade. E é isso que faz a nossa Câmara. Ou seja, uma engenheira ou um engenheiro, vou tratar aqui civil, porque nós três somos engenheiros civis aqui, estamos num podcast da GES. Engenheiros civis e engenheiras civis têm particularidade de trabalho que, eventualmente, para pessoas que não são da formação, por exemplo, da engenharia civil, podem não compreender, podem não entender. Então, essa lei de 66 estabelece as regras de fiscalização dessa prática. Ou seja, se o Rogério Novaes eventualmente é questionado sobre uma conduta, ele tem o direito prioritariamente de ter a sua conduta avaliada por seus pares, ou seja, pelas pessoas que atuam no mesmo segmento que ele. Que é o nosso conselho de ética hoje. Mas que são as câmaras. Das câmaras, ou claro. Seja, num primeiro momento, por isso que é muito importante engenheiro civil e engenheira civil ter essa ligação com a GES. Num primeiro momento, um engenheiro civil, uma engenheira civil, quando tiver questionado o seu trabalho, em qualquer cenário, qualidade, resultado, ética no relacionamento,
ele for denunciado por qualquer ente, pode ser pela pessoa comum, porque o nosso sistema, os acessos são gratuitos e são a todos. Então, uma pessoa, um cidadão comum, pode ir ao nosso conselho e denunciar o Novais. Eu não gostei do Novais. Você pode ir lá e escrever isso. Não precisa fazer nada formal, não precisa pagar taxa, nada. Só que justamente para que a gente tenha uma visão mais precisa sobre essa conduta, porque veja, a gente escuta coisas assim que são às vezes hilárias, né? Eu atuo como um perito, em alguns casos faço perícia também para colegas, né? Me lembro uns anos atrás um colega meu foi contratado por um médico aqui de Joinville, já não atua mais aqui, e fez todo o projeto da casa dele, administrou a execução, e por algum motivo lá de particularidade no meio do caminho, o médico pediu que ele fizesse todas as instalações de tomadas no padrão paranaense, que são as tomadas horizontais, né? Padrão muito comum e tal. Ele fez. O cliente também pediu que ele fizesse todas as instalações. À época já existiam os sistemas de ar-condicionado split, mas ele não queria, porque era caro no começo. Ele pediu que fizesse todas as instalações com um armário de parede para instalação de máquinas de parede, né? E o cidadão nem discutiu, fez pedido do cliente, não há nenhuma falha técnica nisso, né? E o cliente, quando viu aquilo e depois visitado por outros parentes, coisa e tal, ele achou que tinha sido enganado, que ele não foi alertado. O mundo modernizou, que aquilo que ele não foi avisado sobre aquilo, não sei o que lá, e processou esse engenheiro na justiça. Eu fui perito dele, tá? E aí, justamente, ele processou na justiça, não dentro do sistema. Mas a sensibilidade, eu vi o que o cidadão tinha feito, atendeu ao cliente e fez alguma coisa que não era usual, mas não havia erro técnico. Tá? Ou seja, o cliente pediu para ele uma coisa que depois o cliente descobriu que não era usual no mercado e reclamou do profissional. E o profissional me contratou, né? Amigo que era dele, que sou até hoje, né? E nós mostramos que, embora não usual, aquelas soluções, elas não tinham erro técnico. Se isso tivesse sido feito dentro do sistema, seria a mesma coisa, porque eventualmente se você perguntar, vamos pegar uma outra modalidade que tem dentro da engenharia. Se você perguntar para o engenheiro agrônomo se, por exemplo, essa relação estaria correta ou não, ou seja, o profissional ter aceito um pedido do cliente sem ter, quem sabe, informado ele, não é usual fazer assim, tá? Mas não houver erro técnico naquilo, seria um problema. Então, para evitar isso, as nossas câmaras, que é o tema principal aqui levantado pelo presidente João, elas têm, num primeiro momento, isso, acolherem demandas que eventualmente venham contra profissionais, no caso civil, onde eu represento a GESE, contra profissionais engenheiros ou engenheiros civis, e fazer uma leitura enquanto engenheiro civil que sou. Então, quando no primeiro momento você passa pela Câmara da Civil e depois isso. O teu processo se acolhido, Depois, se eventualmente houver questionamento, porque tanto na Câmara você pode arquivar um processo, como você pode mandá-lo à frente, o nosso sistema profissional, por conta da Lei 594, estabelece um rito em processo acima, ou seja, não concordando com uma decisão de Câmara, onde apenas os profissionais das modalidades discutem o tema, nós vamos para o que a gente chama de plenário, que é onde todos os profissionais que são conselheiros se reúnem, aí é multidisciplinar, né? E aí toma uma decisão coletiva, ou seja, aquela questão que foi reclamada, por exemplo, estou usando uma hipótese, né, de uma prática que não se concordou do engenheiro ou da engenheira civil e que a Câmara achou por bem arquivar ou achou por bem punir, se uma das partes não concordar, ela vai a plenário para que todos agora, não só engenheiros ou engenheiras civis, mas engenheiros agrônomos, mecânicos industriais, reavaliem aquele conceito. E ainda assim que você 94... Aproveitando o gancho antes de você falar do próximo passo, hoje a Câmara ela é dividida em quantas modalidades? Câmaras? Nós temos 8, né? São 8 modalidades do CREA Santa Catarina, tá? Que abrangem, né? São mais modalidades de engenharia, mas cada Câmara nós abrange temos hoje algumas, perto de 150 títulos, isso que houve uma restrição, né? Mas aí, por afinidade, os títulos foram unidos em Câmara. Então, a nossa Câmara Civil, por exemplo, congrega engenheiros e engenheiras civis e também ambientais e sanitaristas. Engenheiros de infraestrutura também, acho que a nossa todos Câmara, que estejam na modalidade civil. Né? E hoje a Câmara de Civil ela é a maior dentro do conselho lá, né? Porque nesse modelo de câmaras criado pelo sistema, ela precisa ter uma proporcionalidade ao volume profissional. Ou seja, se você tem mais engenheiros e mais engenheiras civis, naturalmente,
existe um potencial de maior demanda nessa região. Então, hoje, dos 96 conselheiros que compõem o plenário do CREA Santa Catarina, das 8 câmaras, 36 estão na Câmara Civil. Que é a maior câmara. É a maior câmara, tá? Ela é maior do que a Câmara Elétrica e Mecânica juntos, por exemplo, tá? Ou seja, nós temos mais do dobro do número de conselheiros que a segunda Câmara maior. Mas isso por uma questão natural. Também somos responsáveis por quase 50% da arrecadação do sistema. Então, tem uma série de fatores que justificam essa representação em maior número. Exato. E daí não sendo acolhido o processo ainda numa segunda instância, que é a Câmara, o plenário? Aí cabe ainda um recurso a um plenário, porque nós temos um plenário também no Conselho Federal, que funciona em Brasília. Hoje com 18 conselheiros, né? E que se quer, inclusive, alterar para que cada estado possa ter pelo menos um conselheiro. Que hoje é feito um rodízio, né? Isso. Entre os estados. Então, isso é um processo administrativo dentro do conselho, mas que ninguém compreenda que o Conselho de Engenharia e Agronomia, que é o nome que nós temos hoje, se prende apenas em demandas de reclamação. Pelo contrário, nós também atuamos em demandas nascidas espontaneamente da sociedade. Eventualmente, o nosso conselho pode participar até em algumas questões bem pontuais. Um acidente de grave importância, um desempenho muito ruim de alguma área. Por quê? Porque os engenheiros e as engenheiras civis têm atribuições que eventualmente nem conhecem. Então, eles não atuam, mas tem colegas que atuam. Por exemplo, se você pegar o decreto 23.569 de 33, lá está claramente dito que o engenheiro civil tem competência para trabalhar em urbanismo, questão dos planos diretores. Isso está no decreto federal, que é um decreto-lei. Que não foi revogado. Que não foi revogado, está na plenitude, inclusive reconhecido pelo Conselho Federal. Em 2014, o Conselho Federal, depois de muito pressionado, ele acabou tendo que reconhecer que as atribuições de engenheiros e engenheiras civis estão valendo o que está escrito no decreto de 33. E reconhecido também no nosso processo de atribuições pelo STJ, também, agora recentemente. Também, né, ou seja, são coisas, são fundamentos dessa estrutura. E o que acontece, que foi o início do nosso bate-papo aqui? Quando o profissional vem para dentro das associações, vem para dentro da comunidade profissional, ele tem acesso a essas informações, porque, olha só, eu não quero aqui, embora eu seja só um pouco anarquista, né? Eu sou fruto na engenharia formado em pleno regime militar, então, por excelência, eu sou um anarquista, porque a gente... o pessoal era ruim, mas a gente também não deixava por menos, a gente brigava, tá? A coisa não era... a coisa era empatada, ali era pau a pau. Então, veja, às vezes o profissional acha que o sistema é um ente do poder público e não é. Embora a gente esteja atrelado ao Ministério do Trabalho, o sistema é do profissional. Nós mantemos o sistema. Nós pagamos... Nossa taxa de RT, nossa anuidade. 100% do custeio do sistema, não é 99%. 100% do custeio do sistema sai do bolso dos profissionais. Não existe um centavo do poder público. Não existe R$1 que tenha sido destinado pelo Ministério da Economia ao sistema Confea-CREA. De jeito nenhum. 100% é nosso. Então, como eu disse, não é que eu queira afrontar, mas nós não devemos perguntar ao sistema o que a gente pode fazer. Nós devemos levar ao sistema o que nós queremos fazer. E o sistema é que tem que se organizar para nos atender. É a gente que imprime o ritmo. Isso. O ritmo é nosso. Exatamente. Tá? Eventualmente você vai encontrar pessoas de dentro do sistema, sejam funcionários ou sejam conselheiros, que eventualmente possam estar confortáveis numa cadeira de poder. E aí a gente tem que criar uma inquietação. Mas aí que entram as entidades, né, Rogério? Porque é através das entidades que você vai ter acesso a um conselheiro que participa lá, você vai ter acesso a levar a tua demanda de uma forma mais eficiente. Hoje, eu sempre comento com o presidente João, a GES hoje é a entidade profissional de todas as modalidades mais conhecida no estado de Santa Catarina. A mais conhecida. Por que eu fico tão orgulhoso de representar a GES? Porque simplesmente a gente jamais se conformou em cumprir procedimentos. A gente cumpre, a gente é correto, a gente faz as coisas como elas estão ditas. Mas questionamos. Exigimos que as coisas sigam um rito legal. Assim foi na nossa briga de atribuições, nós não nos conformamos. Por que a gente não se conformou? Porque estava errado.
acordo de gabinete não podia ser levado adiante e acatado daquela forma. Não podia. Isso tudo desmontou. Aliás, foi desmoralizante para aquele ex-presidente que depois até se afastou e hoje nem participa mais de atos e eventos do sistema. Então, esse é o segredo. Vamos dizer assim, é uma anarquia de coração. Volto a dizer, eu não quero aqui, até porque eu sou pai de família, tenho que ter uma estrutura, né? Mas assim, a anarquia tem que ter um espaçozinho no nosso coração. A gente não pode se conformar com regras estranhas àquilo que é o nosso direito, sabe? Então a gente precisa questionar, porque o questionamento é que pode levar às modificações necessárias. Até uns anos atrás, a gente ouvia muito pouco falar do Supremo Tribunal Federal. E o quão foi importante a gente descobrir que o Supremo Tribunal Federal dificilmente tem uma decisão por unanimidade. E olha que é o maior tribunal, o mais importante tribunal do Brasil, e que só atua na área da Constituição. Como é possível que o nosso mais importante tribunal tenha dúvida a ponto de ter constantemente decisões 6-5? É prova de que as coisas não são absolutas. Então, o engenheiro, a engenheira civil, não devem se conformar com coisas que lhe dizem. Eles têm que ser... Aliás, nós, eu brinco às vezes quando faço um painel, nós, por excelência, por formação, engenheiro civil, engenheira civil, nós somos chatos, por excelência. Porque as coisas para nós têm que funcionar dentro de uma lógica, independente de alguém ter ditado uma regra que não atenda à lógica. Então a gente briga por isso, a gente questiona isso. É o segredo. É o dia a dia da nossa profissão. É o bonito de ser engenheiro. Mas a gente quase também... um toque, né? Mais ou menos isso. É isso mesmo. Arruma. É isso. Tá? Por quê? Porque o bacana desse processo de formação na engenharia é justamente isso, sabe? É você entender as coisas. Eu me lembro, nesses caminhos meus políticos, uns anos atrás eu estava em Balneário Camboriú, num movimento político, que estava caminhando com um grupo de pessoas, que apoiava a campanha, e lá pelas tantas um cidadão desse grupo, conversando comigo, trouxe um discurso assim fácil, Disse, puxa, porque o mundo é assim assado. Você vê, se fosse perguntar aqui para qualquer pessoa aqui como é que funciona uma televisão, não saberia. Levantei e disse, mas eu sei como funciona. Aí o cara, porque ele estava falando na frente do outro, eu digo, sei, posso te explicar exatamente como é que funciona o movimento de elétrons, como é que é a criação da luz. Na época ainda não eram telas de LCD, eram TV de tubo, Como é que é o tubo católico, São raios católicos, Como é que funciona aquilo? Porque isso é a nossa vida. Eu não me conformo em usar um computador sem entender que lá dentro tem um processador, que tem uma matriz de transferência de dados, que faz a formação. Porque isso é engenharia. Eu não vou construir uma obra porque alguém disse para mim que é bom botar cimento, é bom botar aço. Eu quero saber por que eu tenho que botar cimento, por que eu tenho que botar aço, por que eu tenho que botar qualquer outro material, sabe? Então, as coisas precisam ser explicadas para que sejam otimizadas. É a nossa vida, é o nosso dia a dia. Então, eu não posso, como engenheiro, fazer um churrasco na minha vida, convidar 20 pessoas e comprar 500 gramas de carne. Tá? Coisa que você vai muito costumemente ver numa reunião, e aqui eu vou falar, o pessoal vai me linchar depois de advogados. O cara compra meio quilo de carne e convida 20 amigos para jantar. Para com isso! A engenharia é mais que 15 quilos de vegetais, Então, assim, a engenharia é um negócio bonito, agradável. Eu sei que é difícil, eu sei que a remuneração não é o que a gente quer, mas, olha... Nós precisamos fazer a diferença em tudo, no sistema, na vida profissional. Quem está nos ouvindo aqui hoje, tenha em mente que existe um sistema que pode lhe dar apoio e tem um mercado que pode consumir o seu conhecimento, mas ele precisa saber explorar esse mercado, ele precisa atuar com certo dinamismo nesse mercado, ele precisa vender o seu peixe, porque a sociedade não sabe que só com ele tem resultado. E quantas vezes a gente já se deparou com isso, de você abandonar um cliente que você percebe, não há mais, nas condições que o senhor quer o meu trabalho, eu não tenho mais interesse no senhor. E tempos depois esse cliente volta te pedindo desculpas, o senhor estava com a razão, eu fui lá no João, no Pedro e não funcionou, o senhor pode me atender agora? Claro que posso, mas custa o dobro do preço. Mas é claro que eu posso, mas custa o dobro do preço. Porque esse é o jogo, sabe? Nós somos...
indiscutivelmente, eu sou um apaixonado pela engenharia, nós somos os melhores profissionais que tem no mercado. Não tem profissional melhor. Eu não quero aqui demérito a ninguém, mas eu sou muito melhor que um médico, eu sou muito melhor que um advogado, eu sou muito melhor que um dentista, não porque eles não sejam bons, mas porque eu consigo gerar riqueza, eu consigo gerar qualidade de vida, eu consigo movimentar a economia, mas eu preciso estar convencido disso. E aí entra esse movimento profissional organizado em entidades, que é o associativismo, entra a GES. Eu tenho participado sempre que posso dos nossos café de negócios. É muito interessante, porque a gente se reúne antes do café, né? Antes da palestra, toma um café, bater um papo. Acompanhamos a palestra e depois é comum a gente ficar lá mais 30 ou 40 minutos discutindo temas da palestra e eventualmente encontrando afinidades com a plateia. Ou seja, porque eu gosto de conversar, eu particularmente gosto de conversar com todas as pessoas, independente do grau de formação, de conhecimento. Então, se tiver um acadêmico, eu tenho um prazer enorme em conversar com ele. Se tiver um cidadão mais experiente que eu tenho um prazer enorme de conversar com ele. Eu sempre tiro experiência. A GES, por exemplo, sempre acolheu o CREA Júnior. Né? Sempre esteve lá dentro, participa da nossa entidade. Por quê? Porque eles têm pensamentos ainda em formação conceitual. Ou seja, eles não têm a... Então, contribuição que a gente pode dar, né? Exatamente, porque eles... A nossa contribuição para a sociedade não está só em atender aos desejos dos engenheiros civis, a gente está na formação dos futuros também. Não, e eles trazem para nós os anseios, eventualmente, alguns dos anseios a gente vai ter que explicar, não é bem assim que funciona. Eu brinquei há pouco um pouco sobre anarquia, não, tem algumas regras que a gente precisa cumprir sob pena da coisa não rodar. Mas a essência da anarquia, do sonho, ela precisa existir. E a gente, às vezes, depois de muitos anos numa prática profissional, a gente esquece de pensar fora da casinha, fora do quadrado. E é importante. Tá? É importante porque as pessoas que pensaram fora do quadrado é que transformaram o mundo. Imagine só, a IBM lá criou um computador que era fantástico, que era espetacular, que era uma coisa do outro mundo. Tá? Veio um cidadão e disse, mas era bom se conversasse com as pessoas. Como vai conversar com as pessoas? E nós temos aí o Bill Gates como um cara revolucionário. Aí alguém foi lá e inventou um telefone, tá? Cheio de teclas e botões e comandos, 10 milhões de comandos. Aí veio um cidadão que infelizmente nos deixou cedo, chamado Steve Jobs, que muitos já viram a sua história, e falou, meu amigo, um telefone tem que funcionar sem botão. Como assim? Como funcionar sem botão? Tem que funcionar sem botão. E aí, hoje não existe mercado para um telefone com botão. Não existe, porque você não precisa se moldar as coisas. A engenharia está transformando as coisas para você. Na minha casa, cada vez mais rápido, né, a primeira televisão a cores que eu tive na minha casa, né, dos meus pais, ainda uma Telefunken, existia um botão de vermelho, um botão de azul, um botão de amarelo, um botão de brilho, um botão de contraste, um botão de vertical, um botão de horizontal. Para assistir uma televisão, a gente chamava um técnico. Aí o técnico vinha em casa e realinhava a televisão inteira. Se mudasse o programa, tá... Hoje, você não tem, se você perder o controle da remoto da TV, nem liga mais, tá? Porque você aperta um botão, ela tem que acender com a imagem que tem que ter. O nosso Bill Gates joinvilense, na realidade é paulista, mas é um engenheiro mecânico amigo nosso, que é o Miguel Aboab, tá? Com o seu projeto da New Grid, ele criou um software de cadeia de suprimento que é único no mundo, que é um troço espetacular. Ele hoje atende diversas redes de supermercados no Brasil e no mundo, né? Inclusive com parceria com a Microsoft. Ou seja, a lógica da engenharia não é mais o gerente da loja saber se a gôndola está cheia ou está vazia, se está barato ou se está caro, se tem no estoque ou se não tem no estoque. É um sistema administrando demanda, atendimento, produção, custo, tendência, sabe? Então, a engenharia faz isso. A engenharia facilita as vidas das pessoas. Eu não quero ligar minha televisão e ficar meia hora lá vendo mais vermelho, menos vermelho. Eu quero ligar a televisão, ela tem que sair com a imagem perfeita, sabe? Nós fizemos isso. Isso é tão impactante que a gente percebe até o próprio controle hoje, cada vez com menos botão. Sim, é isso. Imagine só, na nossa área... A gente está acostumado com a tecnologia, mas ela precisou de muita engenharia por trás disso. Lógico. Imagine a nossa casa, né? Nós que somos engenheiros civis, a nossa casa. Você não quer chegar em casa hoje e ter que estar tendo cuidado para abrir e fechar a porta, ver como é que a chave... Você quer chegar em casa, abrir a porta, tomar um banho, sair água quente, ligar a televisão. É isso que você quer. Isso nós podemos propiciar.
sabe? Porque também na construção civil, aí num tópico mais fixo, a engenharia civil tem um leque bem mais abrangente, mas um tópico mais fixo, a construção civil ela tem um tempo de execução muito longo, principalmente nos modelos de construção que a gente adota no Brasil, na Europa também. O nosso sistema construtivo ele é lento, porque ele é uma montagem de construção em loco. Então, imagine só, eu começo a fazer uma obra hoje, mas eu já vendi para as pessoas o sonho, eu preciso de uma engenharia de altíssima qualidade para ter certeza das coisas. Por exemplo, quando esse prédio aqui foi feito, já se sabia que nessa parede, na entrada do corredor, ia ter uma tomada aqui com dois conectores para tomadas e um interruptor da luz. Mas isso 2 anos antes do prédio estar construído. Sabe o que isso é? É engenharia, é registro, é controle, é administração. Isso aqui não foi aleatório. Não é depois que o prédio estava pronto, bota a tomada aqui, não. Sabe? Então, as pessoas estão tendo a qualidade de vida melhorada pela engenharia. Isso em tudo, isso é na estrada. Veja, a gente tem dificuldades no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, com infraestrutura, com investimento em infraestrutura, mas percebam o quanto é mais seguro e confortável hoje circular numa rodovia dos últimos 20 anos para cá, onde se mudou os conceitos de curva, a força centrífuga foi compensada de maneira contemporizada com velocidades, os veículos também evoluíram. Então, isso é engenharia, essa lógica que é chata, né? Imagine só, eu não sempre, mas eu faço a minha fezinha na Mega Sena. Mas eu, como engenheiro, jogo porque eu sou brasileiro, mas eu faço a conta, é 1 em 57 milhões. Eu sei que minha chance é muito pequena, mas eu faço. Mas então a engenharia te frustra, sabe? A engenharia te frustra, porque você sabe que essas coisas não funcionam, né? O golpe da pirâmide, né? Eu lembro que aqui em Joinville nós tivemos, lá na década de 90, um grande movimento, o golpe da pirâmide, aquele que você faz de conta que tem um dinheiro, que você vai vendendo a cota para o outro e o outro vai ganhando em dobro, você monta uma pirâmide para você, abaixo uma outra pirâmide e tal, e um cidadão foi me vender a pirâmide. Tá? Amigo nosso, corretor de imóveis, conhecido, foi me vender a pirâmide e tal. Falei, fulano, peraí, senta aqui, meu amigo. Né? Depois disso não seguiu mais muito, meu amigo. Senta aqui. Eu peguei na cidade de Joinville, na época nós tínhamos uns 450 mil habitantes, eu peguei com eles, primeira camada da pirâmide, tanto. Segunda camada, tal. Se eu não me engano, na 6ª camada fechava os 450 mil habitantes. Eu falei, cara, acabou. Quem vai sustentar isso aqui, né? Entende? Ou seja, só o leigo de engenharia de lógica cai no golpe da pirâmide, porque um engenheiro ou uma engenheira, ele faz a conta, ele olha e diz, isso aqui não é sustentável. A conta não fecha. A conta não fecha, sabe? E esse é o lado bom da nossa profissão. Eu acho que a nossa profissão ela é uma profissão que faz a gente pensar muito, né? Exatamente. Leva a gente a... Até eu comentei no episódio do Emerson, né? Nós somos técnicos, né? A GES tem buscado trazer muita coisa de gestão porque nós, como os técnicos, nós temos toda essa questão técnica, o costume de questionar, né? Na questão de gestão que a gente tá evoluindo. Sim. Rogério, o Miguel, a gente tem um rito aqui, né? Que é pedir uma indicação para o nosso entrevistado. O Miguel faz Exatamente. A conversa está muito boa. A gente vai quebrando aqui um pouquinho do protocolo do programa. Vai ter que voltar outra vez para continuar, né? Porque é muito a gente conteúdo. Por uns 10 episódios com o Rogério. E lá atrás, quando a gente idealizou esse projeto, o teu nome veio na minha cabeça certamente, tá? Obrigado, porque obrigado. Em algumas dessas reuniões, né, tu descrevendo o sistema, descrevendo a história da engenharia, isso precisa estar registrado, porque é uma fonte de consulta importante. Então, quebrando o protocolo, eu já te agradeço antecipadamente, mas vamos usar o rito, né? A gente gosta e a gente está montando aqui uma relação de livros indicados pelos nossos convidados. E não seria diferente contigo, né? Gostaria de saber uma indicação de leitura para que o nosso ouvinte possa... Sempre é muito bom livros biográficos. Sempre é muito bom. Escolha boas referências. Tem um livro muito importante de uma escritora nossa aqui, do nosso já falecido prefeito Witt Freit. É muito bom. Não sei se esse livro está publicado ainda. Citei há pouco o Bill Gates. Ele tem um livro, Caminho, não recordo o nome agora, mas aonde você, há 30 anos atrás, via ele descrevendo tudo o que está acontecendo hoje. A internet das coisas e tal. Agora, como estratégia, se eu for fazer uma recomendação como estratégia, não só para engenharia,
estratégia de vida, estratégia que cada um tem que ter para a sua vida. Existe um livrinho muito simplesinho, escrito algumas dezenas e dezenas de anos atrás por um autor chinês, se não me engano, o nome Sun Tzu, chamado A Arte da Guerra. Esse eu recomendo. Por que eu recomendo? Porque naquele livro, que é um livro meio sacal, eventualmente alguém que seguir a minha recomendação vai dizer, Paulo Novaes é um maluco, Arte da Guerra, vi aqui, isso aqui, eu só acho esse livro em final de estoque ou coisa, mas se bem que tem umas edições novas, tá? Na leitura você vai ficar talvez um pouco desencadeado das ideias, mas aquele livro mostra que quando você precisa ter uma ação, o que você menos deve usar é a tua energia. Você precisa aproveitar o potencial disponibilizado pelo teu adversário, pelo teu concorrente. É a forma que você tem de desenvolver estratégias. E assim, quando eu citei aqui no nosso episódio, né, sobre mercado. O mercado não é que ele seja nosso oponente, mas de fato ele rivaliza com a gente. Por quê? Lá na escola de engenharia, quem fez engenharia, em qualquer época, agora, no passado, a gente tem uma famosa curva ABC, que é a curva custo-benefício para que a gente faça escolhas, né? Então, naquela curva que é conceitualmente muito boa, a construção civil, por exemplo, ao usar a curva ABC, que se presta para outras áreas, não deveria fazer muito consumo de tempo para escolher coisas de baixo custo e alta importância, que é o caso da engenharia. Quer dizer, você pega hoje qualquer obra de construção civil, ninguém investe mais do que 5% ou 6% em todo o processo de engenharia de uma obra ordinária. Tá? Mas isso não acontece na prática, porque na prática, quando você coloca numa obra que vai custar 100 milhões de reais, você coloca uma oferta de 20 mil reais, aquilo é insignificante, mas aquilo vai gerar todo um processo de compra, de negociação e tal. Ou seja, nesse momento o mercado passa a ser o teu opositor. E aí esse livrinho, Arte da Guerra, pode te dar estratégias absolutamente importantes para você lidar com esse mercado adverso. Ou seja, usar essa informação que você tem, que é de graça, vem para você desse mercado adverso, a teu favor. Sabe? É aquela condição. Eu já passei por isso N vezes na minha vida, por isso que eu recomendo. Ou seja, as pessoas que atuam no mercado e que eventualmente não têm essa sensibilidade, podem te apertar ao extremo. Mas você nunca deve ficar de joelho. Devolva o aperto na proporção justa e você vai perceber que as pessoas vão fragilizar. O senhor quer que eu faça isso? Então a responsabilidade de não ter feito assim é sua. E aí começa uma nova negociação. Por quê? Porque a engenharia é certa, é justa, é correta e é eficiente. Quando você não tem firmeza nesse propósito, você se fragiliza, porque a pessoa devolve às tuas costas a responsabilidade de você trabalhar abaixo do custo, entregando um resultado que não é o resultado esperado para a condição que te der. Então devolva esse resultado, porque eu não sou obrigado a fazer uma obra econômica. Eu posso dizer isso para o meu cliente. Se eu quero uma obra econômica, uma obra que tenha relação custo-benefício de produção mais otimizada, eu preciso de mais tempo para otimizar isso. Isso vale em tudo, isso vale em pesquisa. Você vai vender uma pesquisa, como é que o pessoal diz? O senhor quer quantas amostras? Quer fazer uma pesquisa de 100 pessoas e de 1.000 pessoas? Né? É planejamento, né, Rogério? Acho que esse livro, para você ter uma ideia, é o 5º episódio, já é a 2ª indicação desse livro. Então, não é em vão a indicação. Rogério, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui. Como o Miguel falou, nosso tempo ele é limitado, então a gente precisa se encaixar dentro do padrão do nosso episódio, mas também já vou deixar aberto o convite para você em outras oportunidades voltar aqui com outros temas para a gente conversar, porque como eu falei do Emerson também, o Rogério é outra pessoa que me inspira muito nesse dia a dia da associação, de entender o que a gente precisa como profissional além do técnico, né? A gente também tem que ter essa paixão pela nossa profissão e dividir com outras essa paixão, né? O que a gente faz nas entidades nada mais é do que isso, né? A gente tem a nossa paixão pela engenharia, a gente está aqui dividindo o nosso tempo, o nosso conhecimento e o nosso esforço para que a nossa engenharia seja sempre valorizada, né? E esteja sempre no lugar onde ela merece. Rogério, gostaria de deixar o espaço aqui aberto para as tuas considerações finais antes de fazermos o nosso encerramento. Obrigado, presidente João, engenheiro Miguel. Olha, vim aqui com o maior prazer. Sou um torcedor da AGES, da minha entidade.
nós estamos fazendo a diferença na engenharia civil dentro do sistema Confea-CREA, mostrando justamente a necessidade de alguma atenção a essa profissão que é tão estratégica para o país, na infraestrutura, na edificação, no desenvolvimento. Para quem está nos ouvindo e não seja engenheiro ou engenheira civil, compreendo, não existe um único negócio, mesmo esse virtual que hoje está muito em moda, tem um negócio, uma Amazon da vida é virtual, um Mercado Livre é virtual, não existe um negócio na face da Terra que funcione sem uma infraestrutura de acomodação, ou seja, uma edificação, e sem uma infraestrutura de deslocamento físico. Sabe? Não existe essa condição. E aí a engenharia civil está presente justamente nisso. Não tem como, por exemplo, nós estamos dentro de um prédio conceito. Esse prédio conceito está 100% lastreado em engenharia. Ele não seria um prédio conceito sem engenharia. Principalmente a civil. Não, principalmente a civil, claro. Tá? Então, isso é importante. É por isso que eu sou tão entusiasta. Sabe? Eu fiz engenharia civil porque quis fazer. Jamais tive qualquer frustração na profissão, posso ter tristeza, mas nunca frustração. Motivei as minhas filhas, das 3, 2 são engenheiras, estão felizes como tal, tá? Estão felizes. E, cara, os sucessores que vierem depois, netos, primos, porque eu acho muito legal. A melhor coisa que o ser humano pode ter é a compreensão do mundo, porque se a gente não tiver a compreensão do mundo, a gente vai acabar acreditando que a Terra é plana, porque a gente não compreendeu o mundo. E a engenharia civil impede, você nunca vai encontrar um engenheiro civil ou uma engenheira civil que acredite que a Terra é plana. Nunca, nunca, é impossível. Acredita que a Terra é plana, mas usa o GPS, né? Sabe, porque a engenharia é bonita por isso, sabe, é um despertar. E outra coisa, né? Nós temos engenheiros e engenheiras civis atuando em diversos segmentos estratégicos. Fazer engenharia civil não é necessariamente praticar engenharia civil na essência, é você usar os conceitos da inteligência, da lógica em qualquer outra área que você queira atuar. E fazendo uma referência que as pessoas esquecem, eu sei que quando eu citar o nome o pessoal vai lembrar de um episódio, mas não é verdadeiro. Se nós temos hoje, por exemplo, no nosso país ainda as sobras do Plano Real, que é uma logística de previsibilidade, isso só aconteceu, é o maior feito da história do país, porque nós tivemos um único engenheiro civil presidente desse país, foi o Itamar Franco, que fez o Plano Real, porque pensava assim, a lógica desse país está furada, o empresário não tem previsibilidade. E dali nasce o Plano Real, que depois outros foram assumindo como se deles fosse, né? Ou seja, a engenharia civil pode estar e sempre estará transformando o mundo, transformando as pessoas. Então, eu sou entusiasta tantas quantas as vezes eu puder representar a GES, estiver aqui no evento da GES, estar aqui no evento da GES, estarei com o maior prazer, tá? Isso está no meu coração. Muito obrigado, muito obrigado. Lembrando, né, você que assistiu esse episódio, né, esse é um patrocínio da Multa, não deixa de conferir a rede social do nosso patrocinador. Até vou fazer um pedido, entra lá no @mutua.sc, na última postagem faz o comentário, a GES Podcast, vamos movimentar o canal e engajar um pouquinho para que esse projeto vá adiante. E claro, né, também faço o convite para que você acompanhe a GES nas redes sociais, no Instagram, no @GESOficial, segue o nosso canal também no YouTube, marca, mais uma vez eu peço, faça inscrição, marca o sininho para saber o que está acontecendo. Eu me despeço por aqui, até mais. Até mais.